Glória a Deus. Vamos lá? Bem, amados, estamos aí falando sobre realidade da nova criatura e algumas coisas que nós pontuamos aí nas outras aulas, né? Da importância de entender a realidade de quem somos, até mesmo pelo fato da importância de entender a realidade da nova criatura, também de respeito à maneira como nós tratamos uns aos outros. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre o fato de quem está em Cristo nova criatura antes ele diz, por isso a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Ou seja, Paulo, nós temos que entender a realidade da nova criatura também dentro do contexto para a igreja que ele está escrevendo isso. E esse é o propósito que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja e também a razão de ser também dessa missão. Nós sermos, de fato, homens espirituais. E o que significa ser homem espiritual? É aquele que sabe que é nova criatura e se comporta como nova criatura. Esse é o homem espiritual. Então, ele está escrevendo para essa igreja, chama de carnal. Por quê? Porque eles haviam nascido de novo, eles eram novas criaturas, mas não estavam se comportando como novas criaturas. Então, se ele, como de fato, né, se ele quer corrigir essa igreja, se ele quer mudar a conduta, nós até falamos isso aqui, ele não vai direto na conduta em si, ele vai na essência. Qual é a essência? São novas criaturas. Aí ele diz, a ninguém conheçamos segundo a carne. E lembra que eu falei aqui ainda há pouco? Se eu compreendo isso, eu vou saber me relacionar melhor com o meu irmão quando ele falhar. Porque eu não vou olhar para a falha, para a conduta, eu vou olhar para a essência. Ele errou comigo, mas ele é nova criatura ainda. Olha aí. Amém? Aí, se queremos ajudar alguém, não temos que olhar para a falha das pessoas, porque senão vai dar um problema terrível. Isso estava acontecendo ali. Paulo olha para a essência. Então, Paulo diz, são novas criaturas, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser de santos, e eram santos, mas eram carnais, por causa da conduta. Então, a importância dessa missão é porque ela mexe conosco de uma maneira muito especial, tanto para que nós possamos nos tornar pessoas espirituais, nos amadurecermos, e também ajudar os outros a amadurecer. Então, a compreensão dessa missão, ela traz essas duas coisas importantes para nós. Primeiro, o seu próprio crescimento. Segundo, ajudar o teu irmão a crescer. E ter uma visão também de igreja, gente. Porque eu estava até lendo um livro aí que eu comprei, na verdade eu comprei esse livro tem mais de um ano e estou lendo ele agora. Porque às vezes vai comprando, às vezes eu compro um livro e só guardo, porque tem tanto livro para ler, tem uma fila lá de livro para ler que eu ainda não li. Chamado Igreja Irresistível. E esse autor, ele diz que a igreja irresistível, quem constrói somos nós. Você quer fazer parte de uma igreja irresistível? Ajude a construir essa igreja. Poxa, mas foi assim, um golpe bem no meu focinho, bem no nariz. Que a gente sai criticando a igreja porque a igreja tem problema, isso aqui, vem cá. Você quer fazer parte de uma igreja show? Ajude essa igreja. Show que eu estou falando em teatro, viu, gente? Não é show que tem por aí fora da igreja, não. Mas quer fazer parte de uma igreja irresistível? Ajude a construir essa igreja irresistível. Mas só que ele bota assim, uma nota assim, igreja irresistível não é irresistível para as pessoas. Eu estou falando de construir uma igreja irresistível para os céus. Uma igreja que Deus não resiste em abençoar. Poxa, aí é tremendo. Pastor, tem que comprar esse livro, pastor. Tremendo. Então, essa missão vai nos ajudar muito isso. Você vai crescer muito. Aí, tem as gravações aí, a gravação está show. Compre as gravações, adquira as gravações, vai estudando, acrescenta, não deixa embolar um trimestre com o outro. E você só vai ser edificado em Cristo Jesus. Pois bem, deixa eu adiantar um pouco aqui, que isso aqui eu só estou fazendo um resumo do que nós demos aí nessas duas missões aí. E nós encerramos a missão passada, nós havíamos começado falando sobre a abrangência da nova criatura, que ela abrange o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, que ela abrange a nova criatura de respeito ao que eu sou, ao que eu tenho e ao que eu posso. E a nova criatura também de respeito, ela trata uma realidade nova em relação ao meu espírito, em relação à minha alma, em relação ao meu corpo. Então, quando nós estamos falando de realidade da nova criatura, estamos falando de uma realidade que abrange tudo isso. Uma realidade nova em relação ao teu passado. Paulo já deixa bem claro, as coisas velhas já passaram.
Uma realidade nova sobre o teu presente. Eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também apresenta uma realidade nova sobre o nosso futuro. Nós vamos habitar para sempre com o Senhor. A nova criatura vai habitar para sempre com Ele. Então, a partir do momento em que nos tornamos uma nova criatura, uma realidade nova se fez quanto ao nosso passado, quanto ao nosso presente, quanto ao nosso futuro. Uma realidade também quanto ao nosso espírito, porque foi o nosso espírito que nasceu de novo. Há uma realidade nova em relação à nossa alma, porque quando você nasceu de novo, e uma realidade se fez nova em relação ao teu espírito, porque ele foi recriado em Cristo Jesus, uma realidade nova também se fez para a sua alma, que agora a sua alma pode ser renovada pela palavra. E uma realidade nova também em relação ao teu corpo, nós vamos receber um corpo glorificado. Amém? E uma outra realidade nova é uma realidade em relação ao que somos. Somos filhos de Deus. Amém? Em relação também ao que temos. O que nós temos? Temos a herança de Cristo. Somos co-herdeiros, nós temos direito à herança. Temos autoridades para usar o nome de Jesus, temos a palavra, temos o Espírito Santo. Podemos fazer um leque aqui de realidade nova que você tem. Porque você se tornou nova criatura. E uma realidade nova em relação àquilo que você pode. O que você pode? Você pode tudo aquilo que o Filho de Deus pode. Que Deus está dizendo que nós podemos, como Filho de Deus, expulsar demônios, orar os enfermos, pregar a toda nova criatura. Coisas que nós podemos fazer, avançar e realizar para Deus aqui nessa terra. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. E Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Ele vai dizer que somos. Aleluia! Gente, na escola pode dizer amém. Não. É uma escola, mas é a escola de fogo, viu? A escola da labareda que queima. Deus é fiel, queridos. Eu estou muito feliz com você, estamos muito felizes porque o Espírito Santo está trabalhando conosco. Pois bem, então nós entramos em Zoe. Então nós começamos a falar em Gálatas, em João capítulo 10, né, verso 10, que Jesus falando, né, que ele era o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas ovelhas, aquelas declarações que ele vai fazendo em João, no Evangelho de João capítulo 10. Então depois ele diz, eu vim para que tenham vida, e essa palavra vida é Zoe, e a tenho em abundância. Zoe é a própria vida de Deus, é a vida como Deus tem. Eu falava para vocês que quando Deus olha para a natureza e ele vê que tudo aquilo que não tem Zoe, de fato para Deus não tem vida. Ainda que tenha bios, como a planta, os animais, nós temos bios, que é uma outra palavra no grego para vida, bios, psique. Mas para Deus, quem vive de fato é quem tem a vida dele. Porque foi Zoe que deu vida a tudo. Quando Jesus diz assim, o Espírito é quem vivifica, ele está dizendo, o Espírito é quem tudo dá vida. É ele quem tudo deu vida. Não só vida espiritual, mas vida física, material, as vidas das plantas, dos animais, vida bios. Quem deu toda essa vida foi Zoe, foi a vida de Deus, foi o Espírito Santo. E é essa vida que veio para dentro de mim e de você agora, que é a nossa vida. Você leu comigo aí, Paulo dizendo em Colossenses que Cristo que é a nossa vida. Gente, como que isso precisa estar dentro de nós? Tanto para nos edificar, como para nós também ministrar e edificar aqueles que estão nascendo em Cristo Jesus agora. Filho, não olhe para a sua vida de acordo com o que você viveu no passado, para aquilo que você está contemplando. Não carregue as coisas do passado com você. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Cristo que é a nossa vida. E Paulo diz, quando ele se manifestar, nós também, a nossa vida também vai se manifestar. O que podemos agora e devemos agora é viver na realidade dessa nova criatura, dessa nova vida que temos. Temos agora uma natureza que é a natureza de Deus em nós. E eu me lembro que eu terminei a aula passada dizendo que Deus, quando Ele olha para mim, para você, e nos ordena fazer determinadas coisas, Ele tá ordenando porque Ele está olhando para a essência, Ele está olhando para a vida que Ele colocou dentro de você. Ele sabe do que sua igreja é capaz de fazer, porque a vida dele está nessa igreja, está nesse povo, está em mim, está em você. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque senão a maioria das pessoas na igreja vai começar
a se sentir, e olha só, não é sentir, gente, não é se sentir para baixo. Você pode acordar se sentindo um trapo, mas é só sentimento, porque você não é trapo, você é filho de Deus. Você é a nova criatura. Você pode estar se sentindo o que for, mas isso não tem nada a ver com o que você sente. Tem a ver com a verdade com que a Bíblia declara a seu respeito. E aí nós precisamos assumir essa realidade. É o que Deus está querendo. Que nós assumamos essa realidade de quem de fato nós somos nele, para que também possa nos usar de acordo com o que ele quer nos usar. Então eu comecei a ler alguns textos falando sobre esse Zoe, que Zoe no Novo Testamento também é traduzido como vida eterna. Em João 5,24, por exemplo, Jesus diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha vida eterna. Aí está Zoe. Não entre em juízo, porque Zoe não pode ser julgado. Deixa eu declarar uma coisa para você. Veja que quando João diz, o João, né, o evangelista, ele diz no livro dele, que aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que permanece nele é o quê? É a divina semente. Pô, pastor, mas eu peco. Veja o que Paulo está dizendo. João está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não, porque aquele que é nascido de Deus, que está nele é o quê? A divina semente. O que João está dizendo é o seguinte: que a vida de Deus está em você, ela é impecável, ela não peca. Jesus já cometeu algum pecado? Então ele não peca, é o que João está dizendo. E essa vida é a tua vida. Aí você me pergunta assim: pastor, então eu não sou responsável pelo pecado que eu cometo? Nós somos responsáveis pelo pecado que nós cometemos, porque nós cometemos um pecado maior. Qual é o pecado maior? Não usar o poder da vontade soberana que Deus nos deu. Você sabia que Deus deu ao homem uma vontade, que Deus declarou que essa vontade fosse soberana, que nem Deus interfere, nem permite que o diabo interfira nessa vontade? Quem está me ouvindo diz amém. Você tem uma vontade soberana. O que aconteceu é que, devido à queda, a vontade do homem ficou uma vontade passiva. Aí o inimigo, olha a diferença de Deus trabalhar em você e do diabo trabalhar na vida da pessoa. Deus, ele quer ativar essa vontade no homem soberana, para que o homem decida por Deus. O diabo não. O diabo não quer ativar a vontade, ele quer deixar a vontade do homem uma vontade passiva. Aí o homem vai aceitando as coisas passivamente, olha só, e a vontade vai ficando passiva, então o inimigo vai trabalhando na vida dele. Por quê? Porque o diabo trabalhou para que a vontade ficasse passiva. Quando Deus te fez nova criatura, Deus devolveu a você a soberania de sua vontade. Quem pode dizer amém? Agora o que acontece é o seguinte: somos nova criatura. Olha, se você for ver Paulo falando depois em Gálatas, Paulo falando depois em Efésios, ele vai dizer: deixai-vos a ira, deixai a gritaria. Ele até usa uma expressão às vezes, né? Despivos, ou seja, despojar, despir, é como se fosse tirar uma roupa, tirar uma camisa. Ele fala dessas coisas como que se nós tivéssemos condições de tirar. Por que ele fala? Porque se nós usarmos a vontade, nós podemos. Usarmos a vontade que Deus libertou, a vontade soberana que Deus libertou, que Deus nos devolveu. Que tipo de igreja essa igreja vai ser? O tipo de igreja que toda a vontade da igreja colocar para fazer. Porque se dependesse de Deus, nós já estaríamos fruindo em todo o poder. Já parou para pensar? E se as coisas dependessem de Deus, a igreja estaria melhor do que ela é. Mas porque Deus está respeitando a nossa vontade. Você acorda de manhã, não quer ler a palavra? Você faz a escola ou não faz a escola? Você lê a Bíblia ou não lê a Bíblia? Você jejua ou você não jejua? Nós não fazemos com que a vontade soberana que Deus nos deu, agora seja uma vontade ativa. Ativa. Eu estava um tempo atrás aí, malhando, né? Mas que dificuldade eu tinha para poder malhar. Amanhã eu começo a falar para a Angélica. Amanhã eu começo. Começava nada. Não, mas amanhã eu vou fazer. Amanhã eu começo a correr, amanhã eu começo a pular. Começava nada.
Até que houve um dia que comecei, e agora tem uma ciência chamada aí, não é que é nova, né, mais antiga, a neurociência, que diz que tudo que uma pessoa fizer, pelo menos durante 21 dias, passa a fazer parte dela e ela não parar mais. E é uma verdade. Você entendeu bem o que eu disse? Se você decidir fazer uma coisa, começar uma coisa, e repetir ela por 21 dias, ela torna-se um hábito e você não para mais de fazer. E foi o que aconteceu. Depois de 21 dias malhando, eu não consegui parar mais. Está entendendo? Deus é bom? Amém. Você leu aquele livro, aquele filme chamado de casais, chamado A Prova de Fogo? E aquele livro tem uma prática que a pessoa vai fazendo 40 dias, e o homem fez durante 40 dias, e depois ele continuou fazendo, e a mulher perguntou, mas passou de 40 dias, por quê? Porque passou a ser um hábito na vida dele. Ele começou a tratar a mulher de uma maneira diferente, a esposa dele de maneira diferente, durante 40 dias, depois aquilo fez parte da vida dele, ele mudou com a esposa dele. Agora a ciência explica isso, mas Deus está falando isso há muito tempo, falando sobre que quando nós temos o poder de fazer, e de fato temos, de usar nossa vontade, se nós quisermos fazer, se nós queremos alcançar, o que vai nos impedir? Principalmente agora em que, além de Deus nos devolver a soberania da vontade, que havia ficado passiva por causa da queda, Deus nos dá o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que Deus efetua em vós tanto querer como efetuar. Paulo não está dizendo aqui que é para você ficar passivo. É Deus que coloca o desejo. Se eu não fiz, porque Deus não colocou o desejo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que por causa da vontade soberana que Deus nos devolveu, Ele ainda desperta o desejo, e que quando a nossa vontade nós não conseguimos fazer, Deus vem, porque nós queremos fazer o que Ele quer, e você então começa a fazer. Então quando você pensar em desistir, o poder de Deus vai vir sobre a tua vontade de fazer, e você vai fazer até o fim. Em outras palavras, você vai começar a fazer pela inspiração do Espírito, e Deus vai unir a vontade dele, a sua vontade de fazer, e vai transmitir uma força à tua vontade, que a tua vontade não vai parar de fazer, independentemente das circunstâncias que venham a ocorrer. Bem, tudo isso porque nós somos nova criatura, que significa que a vontade soberana que Deus havia dado ao homem foi resgatada agora ao homem. Por isso que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, vai dizer que determinadas atitudes têm que ser tomadas por essa nova criatura. Quem mentia, não mente mais. Aí a pessoa vai dizer, olha só, eu sou nova criatura, nasci de novo. Era um mentiroso, estou falando em tese, viu gente? Era um mentiroso, só vivia mentindo. Aí se tornou nova criatura e continua mentindo. Você mentia lá fora porque fazia parte da natureza velha, era escravo. Mas agora você se tornou nova criatura e trouxe o hábito de mentir. Aí Paulo olha para essa mentira e fala, joga fora essa mentira. Ele está falando a quem? A que poder que ele está se referindo? O poder da vontade. A vontade restaurada da nova criatura. Você pode, pelo poder do Espírito Santo, com a ajuda de Deus agora, olha só que coisa tremenda, usar o poder da vontade. O poder de decidir por Deus, conforme diz o hino, todo dia a proposta vem, não é isso? Tem um hino que fala assim? Me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Lá fora não, era carnaval todo dia se pudesse. Mas agora, com a vontade livre, você tem o poder de escolher Cristo. Aí qual é a intenção do inimigo? Deixar a nossa vontade passiva. Aí a Bíblia, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de me envolver. Por que essa vontade está assim? Porque ela está passiva. A nova criatura tem uma vontade ativa. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe que a nova criatura me dá ao meu coração? Ou traz ao seu coração? Ela nos dá o poder de escolhermos Deus todo dia, igual o hino canta aí. Escolher Deus, escolher a palavra, decidir. Aí, quando você decide fazer,
E tem muita gente na igreja, ainda nova criatura escrava, é o que o apóstolo Paulo estava tratando aqui, eram nova criaturas, mas carnais, porque ficava com a mente passiva. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, partidarismo, eu sou de Cefas, ou não, eu sou de Jesus Cristo. Aí Paulo não é apóstolo nada, Paulo é apóstolo sim, aí começou a levantar apóstolos, aí começou a ter rebelião na igreja, foram levantando líderes, e vai uma série de coisas. Aí Paulo começa na essência, vocês são santos. O Espírito que está em vocês eu tenho. Veja, Paulo não se colocou superior a eles. Paulo se coloca no nível deles também. Vocês são novas criaturas. Não vamos olhar para as fraquezas e erros de ninguém. Vamos olhar para quem eles são. Pronto. Aí depois ele bate. Mas antes de bater, ele passa o azeitezinho. Ele vai na essência deles. E mostra que agora, como novas criaturas, se queremos andar na liberdade com que Cristo nos libertou, nós vamos ter que usar o poder dessa vontade livre, soberana que Deus nos deu. E você pode acordar pela manhã e decidir, vou ler a palavra todo dia, 8 horas da manhã. O que te impede? A não ser que você tem que trabalhar, o que te impede de escolher uma hora e todo dia ler a palavra naquela hora? O que está te pedindo é a tua vontade passiva, ela está te pedindo. Mas decida. Decida. Tome a decisão, faça uso dessa nova criatura. Porque se tem uma coisa que a natureza de Deus ela tem, e nova criatura tem a natureza de Deus, é que a natureza de Deus é uma natureza livre. Jesus nunca foi escravo de ninguém. Então essa natureza que está em mim, você também ela não é escrava. Ela não é escrava do inimigo, até mesmo porque Jesus Cristo olhou para o diabo e disse, está se levantando o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Em outras palavras, o diabo não encontra nada na minha vida pela qual ele possa me controlar por meio disso. E é essa natureza que eu e você temos. É essa natureza que nos pertence, essa natureza que está em mim e você. Então, quando Jesus Cristo diz, vocês têm vida eterna, não entre em juízo, por quê? Porque essa vida não pode ser julgada. Ela não pode ser condenada, por isso que você não será condenado. É aqui em João capítulo 5 que ele diz, porque eu vivo, vocês viverão. Vocês vivem porque eu vivo. Ou na mesma qualidade de vida que eu vivo. Então ele diz em 1 João 5,12, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que tem o filho tem zoe. Aleluias. 1 João 5,13, essas coisas vos escrevi a fim de saber de que tendes vida eterna, que tendes zoe. Então não é uma esperança, é algo agora, recebido agora, pertence a mim e a você. 2 Pedro 1,4, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você é participante ou coparticipante, ou participa juntamente, participa, coparticipante, participa com. A natureza que Deus tem com Cristo, eu participo dessa natureza. Somos 2 Pedro 1, verso 4, somos coparticipantes da natureza divina. Aí veja o que ele vai dizer depois, vírgula, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. O que te livra da corrupção e das paixões que há no mundo? A natureza de Deus. A natureza de Deus não se corrompe com as paixões do mundo. E essa natureza que está em você. Então João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que está nele é divina semente, dizendo que essa natureza de Deus, ela não peca. Tanto que, veja o acordo disso com o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, todavia não eu. Todavia não eu. Mas o pecado que habita em mim, Paulo está dizendo, tem um intruso em mim, eu sou intruso de mim mesmo. Ele está dizendo, por causa da natureza de Cristo em mim, Deus me dividiu, eu estou dividido. A natureza do primeiro Adão está em mim e a natureza do último Adão, Cristo, está em mim. Então Paulo, ele se acha tão de Deus, que quando peca ele diz, não é eu que peco, é a natureza que está em mim. Veja, ele não está se isentando, não quero dizer com isso que Paulo está se isentando da responsabilidade do pecado.
Porque aonde é que está a responsabilidade? Torna a dizer, em permitir que a nossa vontade seja uma vontade passiva. Então, dentro desse estado de confusão, entre aspas, ele pergunta, quem é que vai me livrar? Eu sou um homem miserável, quem é que me livra disso? É claro que ele está falando na terceira pessoa, porque ele fala de um tempo de escravidão. Ele está se referindo principalmente àquelas pessoas que não entenderam o processo da nova criatura. Porque ele está escrevendo para a igreja de Roma, que estava querendo viver segundo a lei, ou seja, recebi uma natureza nova, mas quero adequar o padrão da lei do mundo ainda a essa natureza. Paulo está dizendo, não vai dar certo viver assim. A nova criatura, o ambiente que Deus escolheu para ela viver, não é o ambiente da lei, é o ambiente da graça. Se eu tentar viver como nova criatura, ainda com a mentalidade da antiga aliança, ele está dizendo, você vai fracassar, não vai dar certo. A nova criatura tem que viver com a mentalidade da nova aliança. Aí ele está explicando ali para os romanos, vamos lá em Romanos capítulo 8, vamos dar uma passada lá. Romanos capítulo 8. Aonde ele está deixando então bem claro, aqui, em Romanos 8, enquanto você acha aí, até mesmo explicando a razão pela qual Deus havia dado a lei às pessoas. Porque Deus havia dado a lei a Israel. Porque, primeiro, Deus precisava de um padrão para julgar. E se Deus precisa de um padrão para julgar, ele precisa da lei. Mas o grande propósito da lei, e que Paulo vai revelar aqui, é que ela traz para mim a revelação da minha incapacidade, ou da incapacidade da natureza que eu tenho. Veja, gente, estou falando da natureza sem Cristo ainda. Então, olha o que Paulo está ensinando. Deus primeiro precisa jogar o mundo. Para jogar o mundo precisa de um padrão, que vai ser a lei. E Deus quer revelar o mundo todo que com a natureza que eles têm, o padrão de Deus não pode ser atingido. Quem entendeu? O que a lei está revelando? O padrão de Deus. Os homens conseguiram cumprir a lei? Então, não conseguiram atingir o padrão de Deus. Amém? Aí Paulo vai dizer, por que os homens não conseguem atingir o padrão de Deus? É por causa da lei? Ele diz, não, é por causa da natureza que o homem tem. Então, o que a lei está me revelando? Que o padrão de Deus é alto demais para a natureza que eu tenho. Então, qual é a solução? Dar mais lei? Não, mudar a natureza desse homem. Aí, esse homem, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer o que ele diz no verso 24. Miserável homem que eu sou, como é que eu atingo esse padrão? Quem é que vai me libertar do corpo dessa morte? Ou seja, quem é que me tira dessa natureza? Aí ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que ele dá graças a Deus por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo te dá a natureza de Deus. A natureza que ama a lei de Deus, que ama a palavra de Deus. A natureza que obedece a Deus. A natureza que sempre vai dizer sim para tudo que Deus diz, para tudo que Deus pede. Essa natureza que tem fome de Deus. Essa natureza que diz, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, seja a tua vontade. Aí, o que a lei está fazendo? A única coisa que a lei vai fazer para mim? Vai revelar a minha própria incapacidade de atingir o padrão de Deus. Ele vai dizer isso no verso 13, Romanos 8, verso 13, ele diz assim, Romanos 8 que eu falei, né? Perdão, gente, é Romanos 7, 13. Romanos 7, 13. Ele vai falar sobre a lei. Acaso o bom se me tornou em morte? A lei, está se referindo à lei. De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, e veja que o pecado está no singular, porque fala de natureza, ele não fala pecados no plural de atos que você faz, mas o pecado de essência, aquilo que a pessoa é, natureza. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que no caso aí é a lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira o quê? Maligno. Veja o que ele está dizendo. Deus deu a lei para mim e a lei me matou. Mas isso foi até bom, porque através disso, sabe o que aconteceu? Eu pude perceber o quanto que o pecado, a natureza pecadora, ela é maligna. Igual a pessoa ter uma doença e precisar fazer um exame que dói muito.
Aí quando ele não sabe que tem, está sentindo dor, não sei o que é, aí tem que fazer esse exame é dolorido. É dolorido, mas vai revelar o que tem. Vai expor o que de fato tem. Quem entendeu isso? Então a lei revelou a malignidade da natureza pecadora, sem Cristo, sem Deus. Ele está dizendo, então a lei expôs a gangrena. Ela espremiu o pus que estava lá dentro. Igual aquele, eu estava aqui, você viu aqui, eu estou até andando com essa daninha, mas estou curado, graças a Deus. O prego entrou aqui, não sangrou, subiu para cima, deu um troço tremendo. Aí alguém disse, vai ter que fazer, é cisão que fala, uma fissura aí, vai ter que abrir um negócio cheio de pus aqui. Aí, meu Deus, vai ter que espremer, que não sei o quê, mas graças a Deus, Deus me deu um livramento. Mas estavam falando, a solução é essa, a solução, eu fui para o hospital para lá, fui para o hospital para cá, olha tu vê, gente, no hospital, por causa de um problema no pé, não consegui vaga, não tem médico. Gastei mais de R$300 nesse pé. Hã? Misericórdia, né? Dá para comprar um par de sapato bacana. Negócio, quem é que viu? Estava horrível aqui em cima. Está até a marca aqui, a mancha aqui em cima ainda. Ficou preta aqui, está horrível. E o medo de cortar sem anestesia, sem nada. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu fui no mercado, fui na farmácia comprar umas gases, um negócio super curativo. Aí eu passei aquele abençoado ali chamando pastor Trajano, cheio daquele remédio lá, aquelas folhas. Agora tu vê, gente. Ele olhou para ele, isso aqui, ó, pegou uns galhos lá, uma casca de madeira, uma folha. Você faz isso aqui, você toma, isso aqui você faz, já joga em cima, R$25. A gente não acredita, né, rapaz? A gente não acredita. E eu também comprei um antibiótico, só um antibiótico é R$80. Tinha que comprar 3. Eu falei, Jesus amado. E estou lá tomando chazinho, negócio. Não é agoeira, não. Ele falou um nome lá, negócio estranho lá. Mas, voltando aqui, a lei, Paulo está dizendo que ela fez isso. Ela expôs. Verso 13, vamos continuar lendo, vou encerrar aqui. Verso 14, ele diz então, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Está falando da natureza antiga, viu, gente? Eu sou o quê? Carnal. Vendido à escravidão do pecado. Então, não tem como o homem ser livre por si mesmo. Essa natureza, a natureza pecadora é uma natureza carnal e é uma natureza o quê? Por si mesmo, escrava. Olha só. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, olha só que coisa interessante. Consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Porque quem é esse eu que não faz? O eu que não faz é a natureza de Deus, do qual ele se identifica. Que João vai dizer que o que é nascido de Deus não peca, porque o que está nele é a divina semente. Paulo se identifica com essa semente. Ele se identifica com essa natureza. Então, o que ele está achando, o que ele está trazendo a revelação para a igreja é o seguinte, gente, com que natureza você vai se entregar? Há um conflito dentro de mim, Paulo está dizendo, eu estou dividido. E ele se associa tanto à natureza de Deus, que quando ele peca, ele diz, nem é eu que peco. Eu declaro essa natureza velha como uma coisa abominável, que nem eu pertenço mais a ela. De maneira que quando eu peco, eu trato logo de me posicionar diante de Deus, em nome de Jesus. E eu não admito que eu seja aquela pessoa. Então ele está dizendo, não eu, mas o pecado que habita em mim, uma natureza que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer está em mim, não o efetuar, a vontade está escrava, está passiva. Eu até tenho um querer,
querer de não fazer as coisas erradas e o querer de fazer as coisas certas, mas o efetuar uma vontade livre e soberana, ele está dizendo, eu não tenho. Veja que ele está falando na terceira pessoa, se referindo às pessoas que ainda não têm a natureza de Deus. Aí ele fala no verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. De novo ele diz, e sim o pecado que habita em mim. Presta atenção que o pecado está no singular, ele está falando, a natureza pecadora que está em mim é que faz. Aleluia. Então, querer fazer o bem, verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja o que ele está dizendo. Então, quando Deus diz, não cobiça, e eu vou e cobiço, é o que ele está dizendo. Sabe o que eu percebi? Paulo está dizendo. Eu percebi que existe um mal em mim. Porque Deus está dizendo, não cobiçarás. E eu cobiço. E eu sou nova criatura. Então existe um mal dentro de mim. Aí ele diz que a lei me trouxe essa consciência. A lei, ela me trouxe essa revelação. Aí ele vai dizer no verso 22, porque no tocante ao homem interior, onde está a nova criatura, onde está a Zoe, o que ela tem? Prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, uma outra natureza, que guerreando contra a lei da minha mente, essas duas naturezas, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que eu sou, quem me livra disso? Do corpo dessa morte, dessa natureza. Ele vai dizer no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus. Veja, eu de mim mesmo sou escravo da lei de Deus. Esse eu de mim mesmo é o quê? É a vontade. Eu de mim mesmo. Decido pela nova criatura. Sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, olha só, a carne, o que ela é? Por mais que você queira ou não, a carne ela é escrava da lei do pecado. Ela só quer pecar. No verso 8, então, eu termino aqui, vamos pôr de pé já, daqui a pouco. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Zoe, em Cristo Jesus, te livrou da lei, te livrou, fala, estou livre, da lei, do pecado e da morte. Aí ele vai concluir, porquanto o que fora impossível à lei, porque a lei não te muda, é impossível para ela. E ele diz, por que a lei não te muda? Porque no que estava enferma pela carne. Ele está dizendo, não tem nada de errado com a lei. A lei encontrou um problema, foi na minha carne. É a minha natureza. Então, a lei não atingiu um propósito por causa da natureza pecadora que eu tenho. Então, já que eu não podia, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Em quê? Em semelhança de carne. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus o quê? O pecado aonde? Porque onde está o problema do homem? Então o Filho do homem, o verbo se fez? Aleluia. Ele resolveu o problema onde? Na essência. Semana que vem nós vamos pegar daqui, vamos pôr de pé. Já passei 10 minutos. Pai, nós somos gratos a Ti pela revelação do Teu Espírito, por essa escola no dia de hoje. Temos crido e percebido que Teu Espírito Santo está nos envolvendo a cada dia, a cada aula. Queremos crescer. Pai amado, viver nesse mundo não ajuda a nossa fé. Senhor, mas a nova criatura, o Senhor dá a ela uma vontade livre, uma vontade soberana. O Senhor nos devolveu a soberania da nossa vontade, mas não para andarmos de acordo com o que queremos. Somos livres e temos soberania da nossa vontade para escolher por Ti todo dia, escolher por Tua palavra, escolher pelo Teu Espírito, escolhermos sermos homens de fé, escolhemos crer e não duvidar, escolhemos confiar e não titubear, escolhemos fazer Tua vontade, nós escolhemos porque somos livres para escolher. All I children provas me, and I love as the children here and I.
dependesse de ti, Pai, o Senhor já teria uma igreja que o Senhor quer, mas depende de nós nos rendermos à sua vontade soberana. Senhor, livra-nos de uma vontade passiva, de uma mentalidade passiva. Nós podemos porque o Senhor diz que nós podemos. Oh, my children here na nova Sensecai, nas Mias. Oh, grande Deus, desperta-nos para essa realidade, desperta-nos para essa verdade. Queremos tomar posse de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz, e nós falamos para o diabo que não vamos abrir mão de nada que é nosso, que nos pertence. No nome do Senhor Jesus, queremos tudo que Jesus conquistou para nós. Senhor, lava-nos dessa graça e dessa paz, assim como em paz nos trouxesse até aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você vai desanimar? De maneira nenhuma, né? Porque mais são as razões para a gente continuar do que a circunstância que se apresenta para a gente poder parar. Nós vamos continuar até o fim. Amém? Adquira os áudios, vai edificar muito a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Vá na paz.